ao canal Fatos e Fatos, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o processo de impeachment. Impeachment ou impugnação de mandato é um termo que denomina o processo constitucional de cassação de mandato do chefe máximo ou supremo, no Brasil, do Poder Executivo pelo Congresso Nacional, pelas Assembleias Estaduais ou pelas Câmaras Municipais. A denúncia válida pode ser evidente a existência de organização criminosa, seja por crime comum, crime de responsabilidade, abuso de poder, desrespeito às normas constitucionais ou violação de direitos pétreos previstos na Constituição. A punição varia de país para país. Em vários países da Europa, usa-se o termo moção de censura, pois a origem da moção é de iniciativa do parlamento, acrescido do termo político perda de confiança, quando então o Parlamento Nacional não confia mais nos denominados e genéricos governante ou presidente, que preside o governo e respectivo primeiro-ministro, obrigando a renunciar junto com todo o seu gabinete. Etimologia e história através dos tempos sempre aprimorados. Impedir par investigar sem obstrução do governante, governo e organização criminosa formada pela evidência da sua existência é a verdadeira etimologia histórica da palavra, que é policialmente lógica. Uma vez que o governo corrupto tenderá a obstruir a investigação, a palavra impeachment deriva do latim expressando a ideia de ser pego ou preso, e tem analogias modernas no verbo francês impecher, impedir, e no inglês impede, impedir. Antigamente era também erroneamente tido como derivação do latim impetere, atacar, em seu uso mais frequente e técnico. O impeachment de um testemunho significa desafiar a honestidade ou credibilidade da pessoa. O impeachment foi usado pela primeira vez na política do Reino Unido. Especificamente, o processo foi usado pela primeira vez pelo Parlamento da Inglaterra contra William Latimer, o quarto Barão Latimer, Pariato da Inglaterra, na segunda metade do século XIV. Seguindo o exemplo britânico, as constituições de Virgínia em 1776, Massachusetts 1780 e de outros estados subsequentes adotaram o mecanismo de impeachment. No entanto, a punição foi restringida para a remoção do funcionário do cargo. Em organizações privadas, uma moção de impeachment pode ser utilizada. O impeachment em várias jurisdições. Procedimentos na Áustria. O presidente da Áustria pode ser cassado pela Assembleia Federal perante o Tribunal Constitucional. A Constituição também prevê a retirada do presidente através de um referendo. Nenhum desses meios jamais foi utilizado, provavelmente porque o presidente é uma figura discreta e em grande parte cerimonial, que, tendo pouco poder, dificilmente está em uma posição para abusar dele. Impedidos no Brasil. No Brasil, o presidente da República, governadores e prefeitos podem ser cassados por indícios de conexão até que se prove o contrário, de acordo com o artigo 85 da Constituição Federal, que define quais são os crimes de responsabilidade aplicáveis a eles. O procedimento de impeachment, impedimento em português do Brasil, é regulado pela Lei nº 1079-50, que em seu artigo 2º estabelece atualmente o período máximo de cassação em 5 anos. Em 30 de dezembro de 1992, Fernando Collor de Mello, o 32º presidente do Brasil, renunciou após o processo de impeachment, movido pelo Progresso Nacional. Ganha força e impedimento de ser eleito por 8 anos, devido a segundo inquérito policial ter aceitado administrativamente de indícios de um funcionário de nome Paulo César Farias, com provas incontestáveis de corrupção desse indivíduo com crime organizado da Itália, sendo esse elemento seu sócio e tesoureiro de campanha eleitoral de 1990,
Porém, o chamado mediante inquérito policial permaneceu em contatos funcionalmente em gabinete civil da Presidência da República, de onde apareceu um veículo em nome de Fernando Collor de Mello, e que depois de seu impedimento se provou ser forjado por máfia italiana, ao qual Paulo César Farias se encontrava totalmente compromissado, sendo morto por máfia segundo inquérito. Em 20 de outubro de 2011, Hélio de Oliveira Santos foi cassado de seu cargo de prefeito de Campinas pelo conselho da cidade após acusações de fraude e corrupção. Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Andrew Johnson, o 17º presidente dos Estados Unidos, foi destituído de seu cargo em 1868 por ter violado a Terms of Action. Em 1974, Richard Nixon, o 37º presidente do país, renunciou de seu cargo para evitar o impeachment devido ao seu envolvimento no escândalo Watergate. Em 1999, o 42º presidente americano Bill Clinton se envolveu no escândalo sexual com sua estagiária Monica Lewinsky. Porém, a razão de impugnação de mandato não foi o escândalo, mas sim um falso testemunho de Clinton, confirmado por Monica. Apesar das acusações, o processo de impugnação foi arquivado pelo Congresso norte-americano. Procedimentos nas Filipinas. O impeachment nas Filipinas segue procedimentos semelhantes ao dos Estados Unidos. Os parágrafos 2 e 3 do artigo 11 da Constituição das Filipinas diz que a Câmara dos Representantes das Filipinas tem o poder exclusivo de iniciar todos os casos de impeachment contra o presidente, vice-presidente, os membros da Suprema Corte, os membros das comissões constitucionais, comissão eleitoral, comissão do serviço público e da comissão sobre auditoria e o provedor de justiça. Caso no Paraguai. No Paraguai foi relatado apenas um caso de impeachment de Fernando Lugo, o 52º presidente do Paraguai, foi cassado em 22 de junho de 2012. Então é isso, pessoal, esse foi um vídeo sobre o processo de impeachment. Se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal para receber atualizações. E muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Tchau.